dificuldade de entender, é outra ferramenta importante, principalmente para aqueles pacientes que têm sintoma de armazenamento. Com ele, a gente consegue objetivar as queixas e ver que esse paciente realmente tem aumento de frequência, que esse paciente tem um volume miccional baixo e que, então, ele precisa ser tratado apropriadamente. E como eu já disse, o tratamento tem que ser direcionado ao tipo e à severidade dos sintomas. Além da gente perguntar qual o tipo de sintomas, o quanto aquele sintoma incomoda o paciente. E o uso de antimuscarínico, em pacientes que têm LUTs associados a HPB, ele é eficaz, então ele melhora os sintomas desses pacientes, se eles têm sintomas mistos, e ele é seguro. Então, embora o que a gente pensava antes, o antimuscarínico ele afeta muito pouco a contração da etrusora, e para aquele paciente que tem uma obstrução infravesical, o antimuscarínico não necessariamente vai levar esse paciente a esvaziar pior. É o que a gente está vendo nas grandes séries de estudos que estão usando a terapia combinada, e é o que a gente vê na prática. Então, a gente pode prescrever o antimuscarínico com um pouquinho mais de tranquilidade do que o que a gente pensava anteriormente. Obrigado. Agora a gente tem algumas perguntas, só para tentar fomentar a discussão do que a gente conversou, e a gente vai precisar usar a interatividade aí do app do Congresso. Acho que todo mundo já deve estar sabendo, entrar aqui no evento, neste evento, pela agenda, ela está no plenário, na verdade ela está aqui como simpósio satélite. Entrar no simpósio satélite das telas e tem que fazer o login no simpósio satélite. Quando se faz o login, então tem a opção que a gente tem para participar de votação. Acho que eu preciso dar algum tempinho para todo mundo fazer, ou a gente pode tocar. Está todo mundo logado já, né? Acho que está todo mundo logado já, né? Acho que pode seguir. Bom, então, na sua prática diária, o que você utiliza na primeira avaliação de um paciente que chega no seu consultório com queixa de sintomas urinários? A história clínica mais um IPSS, a história clínica, o IPSS e um diário miccional, a história clínica, IPSS mais algum tipo de avaliação de qualidade de vida, ou todos esses e o diário miccional? Um tempinho para votar. Luiz, quer comentar? Eu acho que é uma resposta que reflete bem o... Dá para manter esse resultado, né? Obrigado. Eu acho que reflete bem a prática diária. Eu acho que está um pouco hiperestimado a questão do uso de diário miccional, porque eu acho que mesmo quem tem esse hábito, a gente não consegue ter tanta resposta assim. Mas eu acho que reflete também a noção de que a história clínica, com uma avaliação de sintoma e uma avaliação que vai até só o questionário, é o suficiente para a gente começar a tratar o paciente. O que você acha, Corrêa? Eu acho exatamente isso. É muito parecido, né? Vocês estão vendo aí que varia muitas vezes é fazer ou não um diário miccional, né? Tem gente que faz, tem gente que não faz. Eu, particularmente, eu faço a história clínica, IPSS e diário miccional. No seu consultório, Luiz, como é que você faz para usar o IPSS? Para facilitar a sua vida e a vida do paciente?
Algumas vezes eu já dou no início, a minha secretária entrega para o paciente, quando é homem, depois dos 30 ou 35 anos, ele já recebe, já vem com ele respondido. Quando isso não acontece, eu dou e peço para o paciente responder e trazer no retorno, quando ele vier trazer exame, né? Mas eu acho que eu acho que pouca gente usa o IPSS, né? Não acho que seja tão disseminado assim o uso do questionário, embora eu acho que ele seja muito útil na prática diária. Dr. Conrad, como é que o senhor usa? Eu uso normalmente isso, que o paciente tem que voltar mesmo para trazer, porque se ele for preencher na hora, às vezes demora muito, então ele normalmente leva para casa, quando ele volta para trazer os outros exames, ele traz o IPSS. É interessante o IPSS não só na consulta inicial, para a gente ter uma ideia de como que esse paciente está, mas ele também é uma ferramenta interessante para a gente medir como é que o impacto do nosso tratamento, né? Seja ele farmacológico, seja ele cirúrgico, a gente consegue numericamente objetivar a resposta do paciente. Porque é interessante que tudo que a gente lê e ouve em relação ao tratamento de LUTS e CKPB, eu diria que perto de 100% está baseado em IPSS. A gente, todo o nosso conceito vem daí. Então, e é um instrumento muito simples, que a gente pode, são 7, 8 perguntas no consultório. Então, interessante. Eu aqui desse grupo que está aqui na sala, só 27% não usam o IPSS, né? Então, eu acho que é uma população selecionada, ou senão tem um monte de gente mentindo aqui, né, Rogério? Vamos lá, vamos para a segunda questão. Bom, essa questão é direta. Homens com sintomas de armazenamento puros ou predominantes. Consequência de obstrução prostática? Sempre, não necessariamente ou nunca. Tempo. Bom, deu em cima do muro. Vamos lá, Luiz. Eu acho que... Bom, essa pergunta, eu acho que o objetivo dela é identificar se a plateia tem a noção de que a obstrução prostática desencadeia uma disfunção miccional e que a consequência, então, os sintomas de urgência, polaciúria, etc., da bexiga hiperativa são consequência da obstrução, né? E o que está refletido aqui é que não necessariamente. Eu acho que é a melhor resposta, né, dessas três aí. Realmente você tem pacientes obstruídos que evoluem com bexiga hiperativa e tem sintoma de armazenamento. Só que quando a gente fala em sintomas de armazenamento puros, quer dizer, a gente não tem um sintoma de obstrução. Então, não havendo sintomas de obstrução, a gente presume que não haja esse fator como desencadeador de uma disfunção miccional, né? Então, me parece que é a melhor resposta. Dr. Conrad. É interessante que quando você tem um sintoma obstrutivo mais o sintoma de armazenamento, que você opera esses pacientes, muitas vezes esses pacientes não melhoram antes de 3 a 6 meses. Às vezes você tem que dar antimuscarínico para melhorar os sintomas, porque a bexiga já está afetada pela hiperplasia prostática. Eu acho que essa pergunta ela é interessante porque é a base fisiopatológica do que a gente pensava e do que a gente pensa hoje. Quer dizer, antes, era como foi falado, o Dr. Conrad, o Dr. Luiz falaram no começo, a bexiga está sofrendo, a culpa é da próstata.
A próstata que obstruiu, e ela que hipertrofiou, e ela que denervou, e ela que sofreu isquemia e várias outras coisas para chegar onde ela chegou. Hoje a gente sabe que existe muito mais coisa envolvida nisso do que simplesmente a próstata. Então, o envelhecimento em si já é um grande fator de risco para o paciente desenvolver bexiga hiperativa. A mulher desenvolve mais bexiga hiperativa porque está mais velha e ela não tem próstata. Aterosclerose pélvica é outra coisa que se discute muito. Então, homem e mulher também tem aterosclerose pélvica. Neuropatia, que às vezes é subclínica, que a gente não diagnostica e que pode levar a sintoma de armazenamento. Esse paciente pode ter tido uma obstrução no passado e hoje ele não consegue te falar que ele tinha sintomas e os sintomas dele simplesmente mudaram? Pode. Então, não necessariamente. Está em dúvida de que uma coisa levou a outra ou de que uma coisa está lá escondida atrás da outra? Prossegue na avaliação. Então, fazer fluxo, fazer estudo urodinâmico, ele nunca vai ser errado se você está na dúvida do que fazer. Então, o estudo urodinâmico pode te trazer uma resposta de como manejar esse paciente melhor. Ele está super bem indicado nessa situação. Luiz, quer falar alguma coisa? Não, eu acho que é isso. O recado desse idade é que o homem tem bexiga hiperativa e muitas vezes não está relacionado com obstrução prostática. Então, ele precisa saber disso, precisa identificar esse paciente, né? E eu acho que também a urodinâmica pode ser usada, às vezes a gente fica um pouco receoso, mas eu acho que esse é um caso, né, uma situação em que você pode usar e ela vai te ajudar bastante nesse diagnóstico. Então vamos para a última pergunta. Bom, considerando que a gente excluiu todas as possibilidades de LUTs, outras possibilidades importantes de LUTs, tipo neoplasias e estenoses, etc., um paciente que tem LUTs mistos, importantes e que estão incomodando, qual é a sua conduta inicial? O paciente chegou no seu consultório e está reclamando de LUTs que tem componente de jato, de mau esvaziamento e componente de urgência, aumento de frequência. Alfa-bloqueador, antimuscarínico, alfa-bloqueador com inibidor de 5-alfa-redutase, alfa-bloqueador e pede para voltar para reavaliar, ou alfa-bloqueador mais um antimuscarínico? Tempo. Luiz. Eu acho que gostei da resposta. Eu acho que quer dizer, o que é, na minha maneira de ver, é razoável. Quer dizer, você começar com alfa-bloqueador, isoladamente, e reavaliar. Eu acho que foi mais de 50% respondeu. Não está errado também usar um alfa-bloqueador já direto com antimuscarínico, são mais 23, então ele já tem quase 80% da plateia. A questão da 5-alfa, do inibidor da 5-alfa-redutase, que eu acho que é um tratamento também, talvez o mais antigo desse grupo de tratamentos, é que eu acho que tem pacientes que são bons candidatos e tem outros que não são, né? Então, a gente sabe que para usar esses medicamentos, o paciente tem que estar disposto a tomar o remédio por um longo período, os efeitos deles só surgem depois de 1 ano, eles funcionam melhor, né, a finasterida e a dutasterida em pacientes com próstata grande, com PSA um pouco mais elevado. Então, não havendo esse dado, a gente fica um pouquinho reticente em relação ao uso desse medicamento, mesmo porque ele pode interferir com a função sexual, né? Então, mas eu acho que é uma plateia seleta, né? Dr. Conrad. É interessante que o inibidor da 5-alfa-redutase,
o que eu tenho visto é que o urologista tem usado muito essa combinação de alfa-bloqueador e inibidor da 5-alfa-redutase. Mas eu tenho muito medo de usar isso, porque normalmente são os pacientes mais idosos. E aí, nem sempre são idosos, mas eles não estão muito bem sexualmente. E quando você usa isso, eu acho que os efeitos colaterais quanto à libido, à disfunção erétil, são maiores do que são relatados aí na literatura. Então, eu, particularmente, faço o que a plateia, a maioria, falou: alfa-bloqueador e reavaliação. O antimuscarínico, aí, nós tínhamos muito medo de usarmos o alfa-bloqueador e o antimuscarínico no início. Por quê? Então, agora que está sendo mais divulgado isso, porque a gente tinha medo de ter retenção urinária. Né? E você mostrou na sua aula que realmente é mais seguro do que nós pensávamos até agora há pouco tempo. Então, o que eu faço é o que a maioria falou aí: alfa-bloqueador e reavaliação. Eu acho que se alguém quiser na plateia fazer alguma pergunta, está aberto. A gente está discutindo aqui, mas está aberto para pergunta. Eu acho que, basicamente, também é o que eu faço. Eu uso o alfa-bloqueador e reavalio. A mensagem aqui seria que a gente precisa fazer uma reavaliação melhor. Eu acho que dar o alfa-bloqueador para o paciente, ele volta no consultório e a gente pergunta: e aí, o jato melhorou? Beleza, ótimo. A gente tem que prosseguir nas perguntas. A gente tem que perguntar se ele tem urgência, a gente tem que perguntar se ele está acordando à noite, tem que perguntar se ele está indo muito ao banheiro, tem que perguntar se ele está gotejando quando ele terminou de urinar, se ele goteja quando ele já colocou a cueca. Quer dizer, tudo isso daí a gente precisa ter de informação. Com isso a gente vai tratar melhor o nosso paciente. Se a gente só receber a resposta que a gente quer, que o jato melhorou, porque vai melhorar com o alfa-bloqueador mesmo, a gente não necessariamente está tratando esse paciente de uma forma mais globalizada. Na faculdade de medicina a gente aprendia na propedêutica, né? Eu me lembro vagamente, né? Que as doenças têm características. Então, febre tem, sei lá, 4, 5 características, a dor tem outras características. Eu acho que hoje tem que ensinar que prostatismo, entre aspas, no termo antigo, tem 9 características, né? São exatamente 9 itens que é importante que a gente pergunte para os pacientes e para saber melhor o quadro dele. Alguma pergunta da plateia? Aqui, ó, embaixo. Em relação aos pacientes que têm sintomas mistos, o que eu vejo é que é muito frequente na prática clínica atender esse grupo de pacientes. E a conduta mais preconizada ou mais feita pelos urologistas atualmente é a prescrição de alfa-bloqueadores, em especial em pacientes sem fatores de risco adicional para a progressão da HPV. Qual que é a rotina, a sua rotina do Dr. Luiz, em relação à reavaliação do paciente, para que a gente possa verificar quais os homens permanecem com sintomas de armazenamento e se beneficiariam, por exemplo, da associação de um alfa-bloqueador com um antimuscarínico? Quando ele deve ser reavaliado e de que forma o paciente deve ser avaliado? Luiz. Minha rotina é fazer o exame. Eu vejo o paciente 2 vezes rapidamente, ele já traz o PSA, eu já toco, e quando o paciente quer e quando ele tem indicação, eu medico. Eu peço para ele voltar em 30 dias, são 4 semanas. Né? A partir daí eu modifico, ajusto, faço o que tem que ser feito. Então, objetivamente, é essa a resposta. Eu faço mais ou menos igual. Eu varia o período de melhora, eu acho que, dependendo da severidade dos sintomas, de 1 mês a 3 meses para reavaliar. É isso geralmente que eu uso. E aí eu reavalio, eu faço os sintomas de novo. Basicamente todos os sintomas e qual que é a severidade deles. O que melhorou, o que não melhorou, e se ele vale a pena ou não a gente adicionar uma outra medicação para esse paciente. Tem uma pergunta aqui embaixo. Eu queria perguntar em que caso você indicaria um estudo urinário? Em que casos? Eu acho que o caso de suspeita, ele é sempre válido. Se você está suspeitando, se você não está muito seguro de prescrever, por exemplo, um antimuscarínico para um paciente que você acha que possa estar obstruído, você não está errando. Pacientes que não responderam à terapia, também acho que é uma opção válida. Então, você tentou a terapia empírica, alfa-bloqueador mais antimuscarínico, ele não teve uma resposta satisfatória, é interessante porque você provavelmente está pensando em alguma coisa já mais invasiva.
Oi? Sempre antes de operar? Eu, pessoalmente, faço sempre antes de operar a urodinâmica, principalmente em casos que são mais complicados ou complexos, ou tem mais sintomas envolvidos. Principalmente paciente que perde, paciente que tem resíduo muito alto, mas eu sou mais a favor de indicar no pré-operatório. Não que isso seja uma conduta preconizada por nenhum guideline, isso é uma conduta minha. Só para complementar, eu acho que os pacientes neurológicos ou com suspeita de doença neurológica, que a gente está cada vez tendo mais pacientes desse tipo no consultório, pacientes mais idosos com síndromes neurológicas, Parkinson, demências, etc. Eu gostaria de saber dos doutores se os senhores usam a urofluxometria na avaliação prévia e na avaliação pós, ou você usam somente a história clínica para avaliar a melhora do paciente ou não, com a medicação. Eu uso, na verdade, quando você tem o fluxômetro no consultório, é muito mais fácil, então eu costumo usar praticamente com rotina. Se você pegar os guidelines, eles não obrigam ao uso nem da fluxometria, nem do urodinâmico, né? Mas eu acho que é um exame tão benigno, né? Tão simples, tão barato, eu acho que vai ajudar a gente, sim. Inclusive porque a fluxometria tem valor preditivo. Você pega um fluxo bem feitinho, um volume bom, dependendo da faixa que ele está, você sabe o risco de obstrução, o risco de... O padrão de melhor a gente sabe que no tratamento clínico a mudança de fluxo é pequena, né? Você tem aí percentuais baixos de mudança. Então eu não uso como critério de melhora, mas eu uso como critério diagnóstico. É um paciente com fluxo baixo e tal. É isso também, Roberto? Eu não tenho fluxômetro no consultório, eu acho que se você ir no consultório, faça. Agora, eu não peço para o paciente ir no laboratório fazer fluxo, eu estou querendo tratar sintoma dele. Então, eu acho que quando eu começo a suspeitar que alguma coisa está indo errada, eu continuo na avaliação. Agora, eu faço só sintoma. E como o Luiz falou também, para controle de terapia, eu não acho que o fluxo, acho que você vai se frustrar com o fluxo não melhora muito. A gente pega os estudos de Tadalafila, as respostas de IPSS de Tadalafila foram iguais ao do alfa-bloqueador, e ele simplesmente não mudou o fluxo. O fluxo ele era zero. Na meta-análise que saiu de todos os estudos, ele não alterou em nada o fluxo, enquanto o alfa-bloqueador e o inibidor da 5-alfa-redutase aumentam. Mas existe a melhora sintomática. Então, eu uso basicamente sintoma. Mais duas perguntas somente, mais um aqui. Eu quero uma pergunta. Eu vi que a mesa solicita o diário miccional. Eu queria saber assim, qual é o índice de aderência do cliente ao diário miccional, do resultado, se traz realmente, qual é a porcentagem que traz o restante, e se vocês fornecem um frasco ao paciente. O frasco. O frasco para fazer o diário miccional. O diário miccional é complexo, né? Acho que a minoria dos pacientes aceita e faz bem. Eu não dou o frasco, eu peço para ele pedir para a mulher dele um frasquinho da cozinha, depois ele joga fora e compra outro, né? Um frasquinho graduado. Mas o diário miccional é um grande instrumento, grande, né? A gente tem uma limitação pelo que não é fácil ficar lá 2, 3 dias preenchendo o volume, medindo a urina e tal. Mas acho que ele é muito útil. Dr. Conrad. Pacientes com UTS, em momento algum, vocês pensam em cistoscopia? Eu estava esperando essa pergunta, estava pensando aqui, como é que as coisas mudam, né? Antes, se você indicasse uma cirurgia de próstata sem cistoscopia, você era um criminoso. Depois mudou totalmente. Quem pede cistoscopia hoje que é o criminoso. Então as coisas, né, eu acho que não tem papel mais para cistoscopia. E em raríssimos casos, quando você suspeita de outras coisas, né, algum problema vesical, um tumor, alguma coisa, mas isso é a minoria, realmente hoje, eu particularmente não uso cistoscopia para indicar nenhum tratamento. Eu acho que isso aconteceu porque se verificou já há algum tempo que o aspecto endoscópico se correlaciona muito mal com obstrução. Então, às vezes, a gente tem a impressão de que está tudo bem e não está. Então, a obstrução e aspecto obstrutivo na cistoscopia são informações que não se conectam muito. Então, eu acho que a partir daí, olhar a próstata e não saber se ela está obstruindo ou não, acabou ficando
tirando a cistoscopia do nosso dia a dia. Eu agradeço a participação de todos, que agora não tem mais tempo. Eu agradeço as telas, a oportunidade, em nome da SBU, meu nome próprio, né, essa parceria, como eu já disse, e agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Muito bom. As suas são boa, porque tem essa aula. Essa aula.